Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 até o final do capítulo, que é o versículo 31. Gálatas 4, de 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Muito bem. Vamos lá com essa argumentação de Paulo, que é mais uma dessas argumentações decisivas sobre o assunto lei versus graça, e especialmente neste capítulo, nesta parte do capítulo 4, Paulo vai usar um argumento histórico, convocando especialmente os judeus que estavam lá na igreja da Galácia, e também os gregos que estavam se animando com a ideia dos judeus de voltarem aos antigos ritos da lei. Esta igreja, juntamente com estes irmãos, foram confrontados por Paulo com várias comparações que ele fez. Em algum momento nós estudamos, no capítulo 4, de 1 a 11, ele colocando escravidão versus adoção. No capítulo 4 ainda, de 12 a 20, falsos mestres versus os mestres da nova aliança, e ele cita ele mesmo, Paulo. E agora ele vai fazer uma comparação entre Agar e Sara, e o que elas vão gerar. Mas é importante a gente voltar um pouquinho na história, porque o que Paulo está chamando, evocando na mente, especialmente dos judeus que conheciam muito bem a história do Antigo Testamento, é a ideia das 2 linhagens que sempre existiram. No dia que nós estudamos um pouquinho aqui sobre Gênesis, por conta de termos assistido o filme de Noé, e a gente precisar acertar algumas informações equivocadas que o filme trouxe, lembram, não sei se vocês se lembram, que eu citei isso pelo menos por umas 2 vezes, que desde o início, depois da queda, você tem 2 descendências, 2 linhagens que estão presentes em todo o Antigo Testamento, e eles chegam no Novo Testamento, e essas 2 linhagens continuam, e elas continuam até hoje, elas apenas vão mudando de nomes. Lá em Gênesis, no capítulo 6, essas 2 linhagens são descritas como os filhos de Deus e as filhas dos homens.
E para a gente entender um pouquinho disso, porque no filme lá em questão, e até hoje muita gente usa esse texto lá de Gênesis 6 para dizer que existiam gigantes na terra, e esses gigantes eram consequência de relações entre seres divinos e seres terrestres, e isso é um equívoco. O fato de existirem gigantes é dito lá por Moisés que era consequência do cruzamento entre as duas descendências, mas essas duas descendências, elas não eram descendências de seres divinos e seres terrestres, mas de seres terrestres com alianças diferentes com Deus. Isso acontece desde o início. Muito bem, se você pegar a família de Adão e Eva, você vai encontrar, nos seus primeiros 2 filhos, você vai encontrar 2 atitudes diferentes. Você vai encontrar numa atitude de obediência e busca sincera a Deus, e você vai encontrar um outro querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Este é Caim, e o outro é Abel. Caim mata Abel, e ele recebe um castigo, mas ele não deixa de existir, e ele vai perpetuar a sua descendência. Essa descendência é uma descendência que é chamada nas Escrituras de descendência da serpente. O Antigo Testamento inteiro ele vai dar essa nomenclatura. Ou ele vai chamar de filhos dos homens, ou filhos da serpente. Depois, Adão tem outros filhos, e aí uma descendência dos filhos que buscam aliança com Deus, que obedecem a Deus, é a descendência de Sete, e depois Enoque, e depois Noé, e essa descendência ela vai sendo perpetuada por alguns nomes, da mesma maneira que a descendência da serpente vai sendo perpetuada. E o que a gente enxerga em todo o Antigo Testamento é um conflito constante entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Essa é uma maneira que Moisés escolhe para traduzir este impasse que existe dentro da raça, e ele usa essa nomenclatura nos 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os outros historiadores da Bíblia, os outros sacerdotes, os profetas, eles vão perpetuar essa ideia, e por toda a Bíblia você tem essa ideia. Isso é um conflito. Esse conflito ele continua no Novo Testamento, quando você tem os cristãos que seguem a Cristo, e você tem um outro grupo que continua buscando a salvação por outros meios que não o próprio Senhor Jesus. E nesse grupo estão todos os incrédulos quanto a Cristo, como também os religiosos. Nesse caso aqui nós vamos ver que Paulo vai deixar muito claro que ele considera que os judaizantes são esses também, aqueles que tentavam a salvação por meio das obras da lei. Então Paulo vai usar, ele vai pegar este argumento que para nós não é tão evidente, porque nós não estamos acostumados a olhar para a Bíblia com este olhar de procurar esses descendentes, mas se você procurar, você vai encontrar. Há um exemplo prático aí para você, na apostila, na página 91 e 92, você vai encontrar uma descrição desse grupo. Então, se você, vou ler alguns para você aqui, olha. Se você pegar a partir de Caim, embora ele fosse descendente de Eva, ele segue o caminho da serpente, em rebelião contra Deus. Embora ele tenha sido descendente físico de Adão e Eva, ele na realidade é um descendente espiritual da serpente. É assim que ele é descrito no Antigo Testamento. Como a serpente, ele se rebela contra Deus, e como a serpente, ele é amaldiçoado pela sua rebelião. A história continua quando 2 genealogias não são dadas. Cada genealogia representa nos são dadas, e cada uma delas representa uma das sementes. Então, toda vez que você tem uma genealogia lá no Antigo Testamento, você vai ter esses 2 grupos: aqueles que são os descendentes da serpente e aqueles que são os descendentes de Deus, os filhos de Deus. Lameque é a continuação da semente da serpente através de Caim. E aí você vai seguindo a história, por exemplo, de Lameque, e você vai encontrar as consequências desse castigo e dessa decisão dessa semente. Ele parte do pecado de Caim e ameaça fazer 7 vezes o mal que Caim tinha feito. Essa é a declaração que Lameque faz. Em contraste, você encontra Enoque andando com Deus, Noé que obedece ao Senhor na construção de uma arca, mas depois de Noé, veja, só sobra a família de Noé. Teoricamente você fala assim, bom,
só sobrou a semente dos filhos de Deus. Mas entre os descendentes do próprio Noé, você tem novamente uma cisão. E surgem novamente duas descendências. Cã peca e mostra com o seu pecado que ele, na realidade, embora sendo filho de Noé, na realidade ele continua a descendência da serpente. E mesmo tendo ficado uma única família, mas nessa família você tem representante das duas descendências. Aqui começa já o argumento de Paulo. O argumento não é pelo fato de você gerar filhos de sangue, que necessariamente esses seus filhos de sangue, eles herdam a descendência dos filhos de Deus. Você pode, entre os seus filhos de sangue, você ter duas descendências. E Paulo vai comprovar isso lá na frente, quando ele diz que os descendentes, o Israel de fato não é o Israel de sangue, mas é o Israel espiritual. Nós somos uma prova disso. Não fosse esse argumento, eu jamais poderia me considerar um filho de Deus, porque eu não nasci lá em Israel, eu não sou filho de judeu. Então esse argumento é um argumento que nós todos nos valemos dele para validar a nossa participação na família de Deus. Todos nós nos valemos desse argumento, ainda que sem pensar nele, nós nos valemos dele. E é exatamente esse argumento que é o argumento que Paulo usa, tanto para os judeus, quanto para os gentios que estão lá na igreja da Galácia. O argumento vocês não estão obrigados à lei, porque, primeiro, vocês não são descendentes legais do judaísmo. E segundo, se vocês fossem, isso não é garantia de absolutamente nada. E aí o exemplo que ele vai saltar algumas gerações, e ele vai pular direto lá em Abraão, na casa dele. Mas antes da gente fazer esse salto e entrar diretamente aí no versículo 21, eu queria só apresentar para vocês o que a Bíblia, no final das contas, nos apresenta. Se você vem, como eu disse, de Gênesis até o final do Antigo Testamento, até Malaquias, você vai encontrar essas duas gerações o tempo inteiro. Se você pega a partir de Mateus e vai até Apocalipse, você continua encontrando-as. Elas vão aparecer no Novo Testamento em um formato diferente. Jesus vai mostrar pelo menos 4 maneiras diferentes de você encontrar essas duas descendências no Novo Testamento. Primeiro, você tem a verdadeira igreja e a falsa igreja. O Senhor Jesus fala sobre isso. Você tem 2 cidades. Uma é descrito como a Nova Jerusalém e a outra é descrito como a Babilônia espiritual, ou esta Babilônia terrestre aqui, e a ideia de esta vida nossa aqui, o mundo, como nós gostamos de chamar, o mundo é o Egito do Antigo Testamento. Nós conhecemos muito bem essa ideia de Babilônia terrestre, de Egito, de lugar onde reina o príncipe deste século, e a gente sabe muito bem o que é isso. E a nossa expectativa é pela Nova Jerusalém, que não é a Jerusalém lá em Israel, mas é a Jerusalém celestial. Nós aguardamos. São 2 cidades. Uma é a cidade que jaz no maligno, a outra é a cidade que é refeita pelo Senhor Jesus. 2 colheitas, Jesus falou sobre isso. Você tem no mesmo lugar crescendo o trigo, mas está crescendo lá também o joio. São as 2 descendências, são as 2 sementes. 2 mulheres, a noiva de Cristo, lá de Apocalipse 21, e a prostituta, lá de Apocalipse 17, que é, na realidade, a igreja apóstata. Então, essas figuras dessas 2 linhagens, dessas 2 descendências, elas estão por toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrá-las. No Antigo Testamento, mais nesse formato de descendência, porque o Antigo Testamento está muito ligado à questão da família, do povo de Israel, a nação de Israel. E o Novo Testamento, a palavra-chave não é mais a família de Israel, mas é a igreja, que representa o Israel espiritual. Então, no Antigo Testamento você tem 2 genealogias. No Novo Testamento você tem 2 igrejas. E elas estão presentes. Ou 2 cidades. Ou você tem 2 noivas. Ou você tem 2 colheitas, o trigo e o joio. Mas essa é a ideia que está presente o tempo inteiro.
Nós não podemos confundir nem as duas noivas, nós não podemos confundir o produto da colheita, porque um vai ser colhido para ser o grande prêmio, a primícia. O outro vai ser colhido para ser queimado. O joio para nada mais serve do que para ser colhido e para ser queimado, para ser jogado fora. Você não pode pensar na cidade errada. Minha cidade é Jerusalém celestial, é a nova Jerusalém, não é a Babilônia terrestre, é a Babilônia espiritual. Eu não posso ser membro da igreja errada. Ser membro da igreja errada é você ser membro de uma igreja visível, mas não ser membro da igreja invisível, que é a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Tá? Então, essas duas linhas, elas vão apresentar para nós esse último argumento de Paulo aqui no capítulo 4, que é você saber a quem você pertence, a Agar ou a Sara. Ele vai falar também, ainda antes de nós tratarmos os detalhes do texto, no versículo 24 ele vai falar que essa história, ou essas duas mulheres, são uma alegoria do que aconteceu, do que estava acontecendo com Israel e do que estava acontecendo com os gentios e com a igreja. O que significa esse termo, alegoria? Alegoria, ele significa literalmente outra fala ou outra mensagem. Ou seja, essa história, ela na realidade, ela está anunciando de forma alegórica uma outra mensagem. Existe uma mensagem além da simples história de Agar e de Sara. Qual é essa outra mensagem? A outra mensagem é que essas duas, Agar e Sara, representam duas linhagens, duas igrejas, dois destinos, e esses destinos eles estão relacionados conosco e com a maneira como nós nos relacionamos com o Evangelho. Então, este texto de Gênesis, ele está diretamente relacionado com a maneira como nós recebemos o Evangelho ou a lei. Tá? É isso que Paulo está mostrando para aquele povo. E é óbvio que Paulo está fazendo isso porque a fatia que ele tinha mais interesse de confrontar eram exatamente os judeus. E eles conheciam muito bem essa história, e aliás, isso é citação constante dos judeus. O meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Então, peraí. É o Deus de Abraão e de Isaac? Então, peraí. Então você conhece uma história, e uma história muito importante, uma história que revela a verdade sobre este assunto que vocês levantaram aqui na igreja da Galácia, sobre essa dissimulação de vocês, e eu vou usar este assunto que vocês conhecem bem, para poder ensinar a verdade para vocês. É isso que Paulo está fazendo com aqueles judeus. Muito bem, primeira parte do texto, do versículo 21 a 23, você tem um retrato de duas mulheres. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Está dizendo assim, vocês que gostam da lei, vocês não ouviram ainda o que a lei disse? Qual é o ensinamento da lei? E aí ele começa a citar a história. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Para nós lembrarmos, lembra? Sara era uma mulher estéril e uma mulher já de idade. Eles ainda não tinham filhos. E aí Deus aparece a Abraão, faz uma aliança com Abraão e diz que ele seria pai de uma numerosa nação. Ele diz, Senhor, como que pode isso? Eu não tenho filhos, sou idoso já, minha esposa também é avançada em anos e é estéril. E o Senhor faz o quê? O Senhor promete a Abraão uma descendência. Ok, Abraão volta para casa, e aí? Ele chega e encontra sua esposa exatamente como ela era, uma mulher já de idade e uma mulher estéril. O tempo passa, e com o passar do tempo, a ansiedade, como é comum a todo ser humano, tomou conta do coração dos dois. E eles começaram a fazer uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Eles começaram a pensar o seguinte, eu acho que nós não entendemos Deus direito. Acho que alguma pista ele deu e eu não peguei. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente está sempre achando que Deus é misterioso, então eu preciso tentar pegar nos detalhes alguma coisinha para eu poder dar uma mão para Deus e explicar o que Ele quer explicar. Deus não é assim, Deus é claro. Quando Ele quer falar alguma coisa com você, Ele fala claramente, Ele não tem subterfúgio. Mas Abraão, ansioso, ele foi lá e
conversando com a sua esposa, chegaram à conclusão: olha, Deus estava falando simbolicamente. Então, para você ter filho não tem jeito, eu sou estéril, não tem como. Mas eu posso suscitar um filho a você. Não vai deixar de ser nosso. Por quê? Porque eu tenho uma serva minha, ela me pertence, ela é minha escrava. Você vai se deitar com ela, ela vai gerar um filho, e esse filho é seu. E esse filho também é meu, porque ele é filho da minha escrava. Essa é a conclusão que eles tiraram. A gente olhando de fora da história, e com essa distância cronológica e cultural, a gente fala que absurdo. Mas se a gente estivesse um pouquinho mais perto, e estivesse dentro da cultura, nós não íamos achar um absurdo como a gente acha quando a gente ouve. Tá? E isso é alguma coisa também que, lendo, a impressão que dá é que é uma coisa que foi resolvida numa noite, né? Mas quem é que ainda não tem filho e vai ter filho, você vai saber que você não resolve isso numa noite. Às vezes acontece de resolver, mas não é assim. Então, isso daqui, possivelmente, foi uma situação constrangedora e uma situação prolongada, uma situação difícil. Mas, o que acontece? Nascem 2 filhos. Primeiro nasce o filho da escrava. E depois que nasce o filho da escrava, Deus mostra claramente que ele não foi misterioso, e nem ele quis dizer alguma coisa que ele não disse. Ele tinha uma ideia. A ideia era dar um filho a um casal idoso e uma mulher estéril. E ele fez como ele fez, porque ele pode fazer absolutamente tudo. Tem coisa difícil demais para Deus? Não, não tem. Então Deus foi lá, Deus tinha prometido um filho e Deus deu o filho. E dentro dessa casa agora existem 2 crianças. Existe o filho da escrava e existe o filho da promessa. Olha como esses nomes são bem emblemáticos, e a gente já consegue fazer a ligação automática. O filho da escrava e o filho da promessa. O versículo 23 diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, o da escrava nasceu de uma ideia humana, absolutamente humana, e de uma ação meramente carnal. E o outro filho nasceu por uma obra extraordinária de Deus. O outro nasceu por cumprimento de uma promessa do Senhor. Muito bem, nós temos 2 mulheres, uma escrava com um filho, que não é diferente do que você está pensando. Se você estiver pensando como eu, você está pensando: essa mulher foi uma vítima. E foi mesmo, dentro dessa circunstância, uma vítima. A vítima da falta de paciência, da falta de sabedoria, de uma série de coisas daquele casal. Mas o filho estava lá. E o outro é o filho que trouxe alegria a Sara, e ela sorriu quando ela soube que ela estava para dar à luz a um filho, porque para ela era alguma coisa extraordinária. Paulo vai contar essa história, é uma história que é conhecida dos seus leitores, é a história de Abraão, mas é essa história que vai colocar em xeque o que aqueles homens estavam fazendo. Abraão teve 2 filhos, e isso em si mesmo era muito significante, mesmo naquela época, pois, primeiro, eles não poderiam ter filhos. Segundo, eles têm 2 filhos, e os 2 de formas diferentes. Um vem por uma iniciativa humana e outro por uma iniciativa de Deus. Deus tinha prometido que ia multiplicar a descendência a um homem que não tinha filho algum, e Deus cumpriu o que ele fez. Mas o homem, na sua ansiedade, na sua loucura, tentou dar uma mãozinha para Deus, e aí nasce uma outra descendência. Abraão teve Ismael com Agar, a criada egípcia que estava dentro da casa dele. Veja só, aí tem mais dados para nós interessantes. Ela era egípcia, estava dentro da casa de Abraão. Entretanto, Deus demonstrou que não precisava da ajuda de Abraão quando lhe deu o seu filho. Mas não só isso, Deus disse a Abraão que ele tinha que expulsar aquela mulher egípcia juntamente com o seu filho de sua casa. E quando isso acontece, você tem claramente uma cisão entre 2 descendências de Abraão. O próprio Abraão é o único pai.
dos dois. Mas em Abraão você tem duas descendências. Uma que nasce escrava e condenada a esta relação de escravidão. E uma outra que nasce por promessa, detentora de uma promessa, sem ter feito absolutamente nada para merecê-la. E essas coisas estão bem claras na própria história e na sequência delas. Aqui está o ponto. É possível ser filho físico de Abraão e ainda não ser um portador da promessa. Os judaizantes, eles clamavam o tempo inteiro dizendo: nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nasceram de um judeu. E eles menosprezavam os gentios e diziam entre eles mesmos e para os gentios: se nós que somos filhos de Abraão temos que nos circuncidar, imagine vocês. Aí Paulo vai dizer para eles: vocês estão completamente equivocados. Porque, primeiro, quem foi que disse que o fato de ser descendente de Abraão garante a vocês que vocês fazem parte da linhagem do povo de Deus? Veja só, existe uma relação aqui entre o que Paulo está falando para aquela igreja. Os judaizantes e seu legalismo de um lado, e Paulo e a mensagem da graça de um outro. Do lado dos judaizantes, eles invocavam o quê? Que Abraão teve um filho com uma escrava. Do lado da mensagem que Paulo está pregando e ensinando, Paulo está evocando: Abraão teve um filho com uma mulher livre, ou seja, o filho da promessa, o filho da liberdade. Olha, os judaizantes, eu vou citar aqui tudo que está do lado deles e que Paulo está usando contra eles mesmos. Agar deu à luz a um filho, filho de Abraão, mas que não é da promessa, nascido de acordo com a carne, ou seja, tinha o sangue de Abraão, teve um nascimento natural, mas não é descendente. E Paulo está dizendo: Abraão teve um filho livre, Sara deu à luz miraculosamente a Isaac, nascido de acordo com a promessa, um nascimento sobrenatural. Na mesma casa, você tem algo que não derivou em nada de uma ação humana, e outro que aconteceu absolutamente debaixo dos parâmetros de ações humanas. Qual deles foi tido como o filho de Deus? Qual deles é reconhecido como o verdadeiro descendente? O que é descendente por livre ação de Deus, e não o que é segundo as ações da carne. Essa é a máxima que Paulo vai usar. Assim, olha, tudo que você tentar garantir diante de Deus com base nas obras da carne, esqueça. E tudo que é obra de Deus, tão somente de Deus, é positivo, é suficiente, é gracioso, é só pela suficiência da obra de Deus. Mas vamos continuar lá. Uma personificação do legalismo, versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Agora é que Paulo vai massacrar de fato, porque daí agora ele vai fazer o seguinte: olha, vocês sabem muito bem que Agar lá no Antigo Testamento, ela fazia alusão ao quê? A escravidão, fazia alusão a alguém que gerava para a escravidão. No Monte Sinai vocês receberam a lei. A referência de Agar é que Agar é o Monte Sinai. Agar é a tentativa de salvação através das obras da lei. Agar é a tentativa da salvação por caminhos do próprio homem. E esses caminhos nunca resolveram o problema do homem. O que está acontecendo, aí o que ele diz no versículo 25, o que está acontecendo em Jerusalém é algo absolutamente correspondente ao que aconteceu no Sinai. Deus deu um meio, mas vocês nunca conseguiram o meio. Mas vocês amaram tanto o meio que vocês esqueceram do próprio Deus.
e dos caminhos de Deus. Então ele vai concluir dizendo: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém está em escravidão com seus filhos. Por que Jerusalém está em escravidão? Porque Deus fez uma promessa, mas Jerusalém não quer a promessa. Jerusalém não recebeu a promessa, Jerusalém não creu na promessa, e Jerusalém crucificou a promessa, e Jerusalém não quer seguir a promessa. E é isso que ele está dizendo. Essa igreja judaizante, que estava querendo transformar a igreja do Evangelho, é uma igreja em escravidão. É a descendência de Agar, é a descendência da serpente. É isso que Paulo está mostrando, tentando novamente subjugar a descendência dos filhos de Deus. Isso, imaginem que quando isso foi lido lá na Galácia, isso deve ter gerado um certo tumulto, porque imaginem que Paulo agora, sem nenhum tipo de confete, sem nenhum tipo de enfeite, ele foi direto ao ponto e bateu duro naquilo que ele está defendendo já há algum tempo. Agora temos um desenvolvimento adicional dessa alegoria. Nós já vimos como a mulher representa a carne, enquanto a outra representa o nascimento através da promessa. Agar, a aliança mosaica, procede do Monte Sinai, gera filhos escravos, corresponde a Jerusalém do tempo presente. E Sara representa uma aliança com Deus. Sara procede do Monte do Calvário, gera filhos livres, corresponde à Nova Jerusalém. É algo absolutamente diferente. Esta teria sido uma declaração chocante para aqueles judaizantes. Eles sabiam que Ismael tinha dado à luz à nação dos árabes. Eles estavam prontos a olhar para os árabes como sendo o povo que descendia de uma escrava de Abraão e, portanto, inferior a eles. E agora Paulo chega e diz: vocês são exatamente iguais aos árabes. Você já imaginou chegar para um judeu e falar isso para ele? Um judaizante, frequentador do templo, que nem ocupava um lugar junto ou próximo de um árabe, porque considerava ele uma raça amaldiçoada por Deus. Agora Paulo vai dizer para ele: viu, não há diferença nenhuma entre vocês e os descendentes de Ismael. Monte Sinai, os árabes e Jerusalém são tudo a mesma coisa. E se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele com certeza ia inserir a igreja visível nesse pacote, ou pelo menos grande parte dela, que vive pela lei e não pelo Evangelho. E aí vocês já estão acostumados com essa temática e sabem que quando eu digo vive pela lei, eu não estou dizendo que é para abolir a lei. A lei serve para nós vivermos de forma agradável a Deus, e nunca a lei foi abolida. Muito pelo contrário, Cristo reinterpretou a lei para nós e aumentou a abrangência dela sobre as nossas vidas. Mas ele tirou dela como função, porque nunca nós conseguimos a função de nos dar algum benefício espiritual como a salvação. Não. Nunca tive pela lei e nunca terei. A salvação é pelo único e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Então, a lei continua sendo de uso para nós. Não a lei cerimonial, porque a lei cerimonial apontava para Cristo e o que ele iria fazer. Mas a lei moral e os preceitos que estão nas Escrituras, eles são para nós e são para a nossa formação, são para que nós vivamos de forma que agrade o coração de Deus. Eles devem ser um parâmetro para nortear as nossas relações, para nortear a nossa conduta, a nossa vida, tudo isso. Eles não servem como caminho de salvação, e é isso que Paulo está dizendo. Paulo não é contra a lei, ele é contra a lei como sendo um meio para a salvação, que é o que os judaizantes queriam fazer entre aqueles membros da igreja da Galácia. Então, só para, se tiver alguém que não está acostumado com essa linguagem, nós não estamos abolindo e nem falando de abolição de lei, e nem Paulo fez isso. A ideia é que a lei não serve para a salvação. Se você for usá-la para a salvação,
você vai cair na mesma vala comum que aqueles judaizantes estavam caindo. Eles estavam se tornando escravos, e eles estavam se tornando os árabes que eles tanto odiavam, e eles estavam levando Jerusalém com eles a uma relação com Deus que é absolutamente reprovável. É uma relação segundo a carne. Uma fertilidade prometida. A última parte do versículo 25 diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, versículo 27, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Ele está dizendo para a igreja da Galácia: olha, vocês que não tinham fertilidade, vocês que não tinham como dar à luz, vocês que não tinham esperança, vocês que estavam abandonados, porque se você lembra, nós estudamos isso aqui, não há ordem do Senhor para o povo de Israel em todo o Antigo Testamento. Num período aí de aproximadamente 6.000 anos, não há uma ordem sequer para que o povo saísse dos domínios dos hebreus, do domínio de Israel, para evangelizar outros. Por isso que Paulo fala assim, ó, tu que estavas abandonado, ou seja, esta mulher, para quem ninguém olhava, para quem ninguém falava, porque ninguém tinha contato, que são todas as nações gentílicas, esta que estava sem marido, por quê? Porque não foi esposada por nenhum Deus no Antigo Testamento, essa que estava solitária, vem a ter muito mais numerosa descendência do que a que tinha esposo. A referência aqui é aos gentios, e agora ele está falando com os membros da igreja da Galácia, está dizendo assim, olha, vocês não têm que querer imitá-los, porque na loucura deles, quando era para eles seguirem ao Senhor, eles foram idólatras. Quando eles passaram a seguir, eles não seguiram mais a Deus, mas passaram a seguir a lei tão cegamente que o próprio Filho de Deus veio e eles não enxergaram. E eles se tornaram tão cegos quanto os árabes que eles tanto odeiam. E agora, eles são a semente da serpente. Veja que coisa terrível isso. O próprio povo que foi detentor da promessa, da aliança, das leis, de todo o pacote do Antigo Testamento, esse próprio povo, que no Antigo Testamento era a descendência de Deus, eram os filhos de Deus, agora eles passaram a ser os descendentes da serpente, porque o Filho de Deus veio, e o que eles fizeram com o Filho de Deus? Eles o rejeitaram. E quem o recebeu? Abandonado. Se você for ler Romanos, a partir do capítulo 9, 10 e 11, Paulo faz uma defesa apaixonada dos seus irmãos judeus, e ele diz assim, olha, eu queria, eu mesmo me tornar anátema, maldito, para que os meus descendentes fossem alcançados. Olha só, não é? Você imaginou? Meus pais estão dizendo assim, ó, eu preferia ir para o inferno e ver o meu povo salvo, do que ver o que eu estou vendo. Mas daí ele continua escrevendo, mas Deus fez com que o meu povo fosse posto em rebelião, para que o evangelho chegasse para quem? Chegasse aos gentios, para pôr o meu povo em ciúme. Mas daí ele faz a conclusão, que para nós deve ser a esperança. Eu não devo usar essa mensagem dura de Paulo, especialmente essa que ele tem que usar para os crentes lá na Galácia, por causa dos judaizantes. Mas ele faz uma declaração lá em Romanos, ele diz assim, olha, mas se pela desobediência, pela dureza do coração deles, veio tão grande salvação a vocês, imagine então, quando o meu povo se quebrantar e se arrepender diante do Senhor. Então a esperança dele é essa, é a esperança que, se algo tão glorioso quanto essa numerosa descendência da abandonada, ou seja, a descendência dos gentios, foi alcançada por causa da rejeição de Israel, imagine então o que vai acontecer quando Israel se voltar para o Senhor.
só pode ter uma coisa melhor do que a salvação ter chegado até nós. É nós podermos finalmente chegar até o céu. Então, quando nós falamos aqui sobre escatologia, nós falamos um pouquinho sobre isso, tratando de Apocalipse, dizendo que um dos sinais que ainda não se cumpriram da volta do Senhor Jesus, dos últimos dias, é exatamente o arrependimento da nação de Israel. Quando essa nação se arrepender e voltar para o Senhor, então um dos últimos sinais da Bíblia em relação à volta do Senhor Jesus terá se cumprido, coisa que ainda não aconteceu. Muito bem, mas olhando então aqui, nós temos novamente um outro quadro, e nesse quadro nós encontramos que Agar simboliza, ou simbolizava naqueles dias, a Jerusalém terrestre, e Sara e a sua descendência simbolizavam a Jerusalém celeste. Agar representa um quadro de Jerusalém terrena e o seu sistema sacrificial de busca por favor de Deus através de sacrifícios. Já Sara e a promessa do Senhor a ela, o seu descendente, e a mensagem do Evangelho simboliza uma Jerusalém celeste, onde Cristo está trazendo filhos para essa Jerusalém, por seu próprio mérito, ou seja, pelos méritos do próprio Senhor Jesus. Então, o link que Paulo faz é um link extremamente real, verdadeiro e nítido. O link o homem tentou por si mesmo muitas vezes, e todas as vezes que ele tentou por si mesmo, ele fracassou. Deus muitas vezes interviu e ele fez a ponte, e todas as vezes que Deus fez isso, foi bem sucedido. As coisas aconteceram como tinham que acontecer. A descendência da serpente é essa descendência que está sempre ou em rebeldia contra Deus, ou tentando fazer as coisas na sua autossuficiência. A descendência dos filhos de Deus são aqueles que sempre dependeram de Deus, nunca confiaram em si mesmos, mas sempre confiaram no poder de Deus. E então naqueles dias estava claro quem eram os descendentes dentro da igreja, quem era a verdadeira igreja do Senhor e quem era a falsa igreja e quem era a linhagem. Nos nossos dias isso continua real. Continua real. Dentro de cada igreja, dentro de cada cidade, dentro de cada denominação, nós continuamos tendo aqueles que dependem exclusivamente do Senhor. Essa é uma questão do coração. Ninguém vai poder julgar ninguém, mas Deus sabe quem vive dependendo dele e quem vive dependendo da sua própria autossuficiência. Por isso que Jesus falou sobre o trigo e o joio. Eles estão juntos na mesma lavoura. As duas descendências da serpente e de Deus estão juntas dentro da mesma igreja. E nós vamos conviver com isso até o fim. Por isso é importante olhar para uma mensagem dessa e confrontar o meu próprio coração. Como é que eu estou vivendo dentro desta família? Eu estou vivendo, fazendo as coisas segundo a minha própria vontade, a minha carne, a minha autossuficiência, ou estou fazendo segundo a vontade de Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus? Isso é uma coisa que eu devo pensar. Um outro elemento interessante está lá no versículo 29, diz assim: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Aí Paulo vai mais longe, fala assim: olha, agora você quer saber qual que é uma das marcas dos descendentes da serpente? Dos que nasceram segundo a carne? Dos filhos da escrava? É que os descendentes da serpente, os filhos da escrava, eles sempre perseguem os outros. Sempre perseguem. Em outras palavras, Paulo está falando: sabe qual é a característica principal dessa descendência, que não é a descendência dos filhos de Deus? É que ela tem um talento por perseguir. Gosta de perseguir. Os judaizantes estavam perseguindo os crentes gentios que creram na mensagem do Evangelho, na suficiência de Cristo e dependiam só de Cristo.
Eles não tinham a dieta dos judeus, eles não tinham a circuncisão na pele, eles não tinham o sistema litúrgico que os judeus praticavam no templo lá em Jerusalém, eles não tinham aquele formalismo, eles não tinham a tradição, eles não foram os receptores da lei, eles mal sabiam ler o Antigo Testamento, não fosse tê-lo na língua grega, e por causa disso eles foram perseguidos. E Paulo pode falar muito bem disso, porque Paulo foi um dos primeiros nessa perseguição antes de ser convertido. E agora ele está dizendo assim, olha, os judaizantes, que são esses descendentes da serpente, o negócio deles é perseguir. Eles perseguiram os gentios. Eles têm prazer, parece que nisso, de tentar destruir. Ismael perseguiu a Isaac. Abraão parecia não ter consciência dessa perseguição, mas ela era evidente para Sara, na infância dos dois. Sara foi procurar Abraão e falou assim, olha, não dá para ter esses dois meninos aqui dentro de casa. Abraão não percebia, mas Sara via, desde a infância. Ismael saiu do seu caminho para escarnecer do seu irmão mais novo. O modo como Ismael tratou Isaque foi comparado ao tratamento dos gentios pelos judaizantes, da mesma maneira que a guerra da carne contra o espírito. Assim Ismael, um filho da carne, estava em conflito com Isaque, um filho da promessa, nascido de acordo com o espírito. Ismael exerce o papel de perseguidor. Israel era o perseguidor de Cristo, e agora os judaizantes eram os perseguidores da igreja de Cristo. Isaque tinha o papel do perseguido, a igreja tinha o papel da perseguida por Israel. E hoje, eu falei para vocês já algumas semanas sobre isso, eu falei, a mensagem do Evangelho, embora todo mundo cite o Evangelho, embora todo mundo diga-se pregador do Evangelho, ou todo mundo diz que é a igreja segundo o Evangelho do Senhor Jesus, o que a gente vê na prática do cotidiano de 99% das igrejas é exatamente o contrário. É exigências em forma de questões de usos e costumes, é taxação de crentes, emblemas colados nas costas dos crentes. Por quê? Porque esse faz isso, ou porque esse faz aquilo outro, porque esse vem mais na igreja, o outro vem menos, porque esse é assim, esse é assado, e a gente fica rotulando as pessoas por causa dessas coisas todas. E quem foi que disse que alguma dessas coisas são absolutamente suficientes para levar alguém para o céu? Ou quem foi que disse que alguém, para dar prova de que é um descendente, um filho de Deus, anda cumprindo tudo certinho à risca? Porque se anda cumprindo tudo certinho à risca, então não precisava de Cristo ter morrido por ele. Isso aqui também não é um ensaio para que você viva uma vida em pecado afundada totalmente. Não é isso. João fala muito bem isso. João diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não andem na prática do pecado. Quer dizer, o cristão, ele não anda na prática, ou seja, o pecado não é um vício dele. Mas ele diz, mas se porventura alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas se você tropeçar, e isso pode acontecer, fatalmente vai acontecer, você tem um advogado junto ao Pai, e é Jesus Cristo o justo. Então o pecado não é a marca que mais caracteriza o cristão, mas é acidental na vida do cristão. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um estilo moralista dentro da igreja, e isso tem dois desserviços, para não dizer mais. Você tem um desserviço em relação ao crente que está aqui, pobrezinho, que você não faz a menor ideia de quais as lutas que ele trava interiormente, para pelo menos poder vir aqui, e presta um desserviço ao outro que nós estamos tentando evangelizar. E quando ele vê essa postura nossa moralista, e que na maioria das vezes ele conhece o cheiro da hipocrisia de longe, ele fala assim, para que eu vou entrar nesse lugar aí? Então é um duplo desserviço. E é isso que Paulo está dizendo, que dentro da igreja você vai ter gente sendo perseguida e gente perseguindo, como estava acontecendo lá na Galácia. Uma divisão
persuadida. Veja, o versículo 30 e 31 ele diz: contudo, que diz a Escritura? Ou seja, sobre esse assunto, o que a Escritura diz? A Escritura diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Olha só, o que Deus mandou fazer com Ismael? Deus mandou: põe para fora da casa, porque o filho da carne, o filho da escrava não vai receber, não vai herdar junto com o filho da promessa. Ele não vai participar da sua herança, Abraão. Bom, essa é uma declaração muito dura. Paulo chega ao argumento final mostrando o fim de Agar e Ismael. Eles foram expulsos da família. Nós comumente olhamos para o registro histórico e nos inclinamos a sentir que Sara reagiu por uma questão de ciúme. E muitas vezes nós olhamos para isso tudo e nós ficamos com pena de Agar e do seu filho, por terem sido banidos de casa. Mas o assunto ali era uma questão de herança. Se fosse permitido que Ismael permanecesse, ele poderia ter se tornado um concorrente à herança de Abraão. Deus tinha prometido uma herança sobrenatural para uma semente sobrenatural. Lembra lá, qual que era a herança? Sua descendência será maior ou tão numerosa quanto as estrelas do céu. Qual era a promessa? Qual que era a herança de Abraão? A herança de Abraão era essa. Agora, você já imaginou se, por uma questão de legalidade, os dois filhos crescem dentro da casa e essa herança tem que ser repartida entre os dois? Então você tem, espiritualmente falando, você tem exponencialmente Deus fazendo uma promessa, ou repartindo uma promessa, que era para ser uma bênção, que é filhos salvos, tão numerosos quanto as estrelas do céu, mas vai ter que repartir. Filhos condenados, tão numerosos quanto as estrelas do céu. Já imaginou? É um conflito dentro da própria promessa que Deus faz. Então, Deus faz o quê? Deus manda tirar. Se essa promessa não pudesse ser cumprida, não haveria salvação. E a raça humana se acharia sem esperança em seu pecado. Em jogo estava nada menos, nada mais do que a salvação dos homens que o Senhor escolheu salvar. Por isso que Ismael tem que ser tirado da casa, para que a herança não fosse dividida entre eles. A tragédia estava naqueles que buscavam seguir o caminho de Ismael. Essas são as pessoas que teimam em chegar a Deus com base nas suas próprias obras. São os construtores da Torre de Babel. Eles continuam presentes até hoje na vida da igreja, tentando chegar a Deus por seus próprios meios. É a igreja de Ismael. Quem é a igreja de Ismael? É a igreja que é um produto da carne, que é uma igreja segundo a vontade e segundo a consciência dos homens, e não segundo a palavra de Deus. E esta igreja, infelizmente, parece ser a igreja predominante no século 21. É a igreja do, eu acho que a igreja tem que ser assim, eu acho que a igreja tem que ser assado. É a igreja daqueles que não consultam a Bíblia para fazer nada. Eu assisti um vídeo ontem, o pastor Herbert me mandou, muito engraçado, tem 2 minutos de duração, mas está acontecendo um período de louvor num congresso em algum lugar aí, e os músicos estão lá tocando aquele hino lá: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Aí no meio da música lá, o dirigente do louvor vai falar: eu quero chamar o pregador aqui, ele vai falar, e nós vamos continuar tocando enquanto ele fala. E o pregador entra no meio, e todo empolgado. Isso é um vídeo real, legítimo, é um fato isso, né? E ele chega, aleluia, glória a Deus, e começa, e a música tocando atrás, ele embalado na música, ele fala assim: olha, eu vim aqui para falar sobre o valente Davi, mas depois de ouvir sobre esse tal de Danal, eu fiquei empolgado e inspirado, e eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser como esse Danal. Eu sei que a história está na Bíblia, eu só não sei aonde, mas eu ouvi aqui hoje que o tal de Danal mandaram ele soltar o cabo, ele não soltou, e então eu tenho que falar para vocês: segura o cabo, meu irmão. Eu acho que a minha pregação ficou melhor que a dele já.
Segura o cabo, não solta o cabo, não. Existe igreja sim. A igreja que não é segundo as Escrituras, mas é segundo a empolgação e segundo a mente dos homens. Aí saem umas gafes desse tipo aí, né? Nau é navio. Solta o cabo é para largar os remos do navio. O cara foi tão idiota que ele achou que estava se tratando de uma pessoa. Soltar o cabo, segurar, exatamente. Mas ele achou que o tal da nau era, ou que o navio era uma pessoa. Terrível. E aí eu ri muito quando eu vi essa daí, porque você fala assim, se eu não visse o vídeo, não dava para acreditar. E o povo lá embaixo, aleluia, glória a Deus, e vai para lá. Então, a gente está nesse tempo. Nesse tempo de qual igreja? Não fez nem esse de 12 semanas, de 2 semanas. Eu acho que nem esse ele fez, viu? Porque se ele simplesmente lesse a Bíblia, ele já saberia que não tem nenhum danal na Bíblia, né? Então, mas não lê. E um dos grandes problemas da igreja é exatamente isso. Gente, você faz uma leitura de Gálatas, igual nós estamos fazendo aqui, às vezes a impressão que dá é que, mas esse texto estava aí, porque eu já li Gálatas tantas vezes, nunca vi esse texto, está lá. Mas é que a nossa mente, é assim, se você estiver lendo um texto qualquer, e a sua cabeça estiver no banco, esquece, você não vai lembrar de nada que você leu. Não adianta. Então, hoje, as pessoas estão formatando a igreja segundo a sua própria vontade, os seus pensamentos e as suas loucuras. E depois tem que ser moralista, é óbvio, você não tem argumento, você não tem embasamento bíblico, você é obrigado a cair no quê? Você é obrigado a cair nas fantasias, no moralismo, nesse tipo de cobrança. Aí você fala, não, mas a salvação é por meio do evangelho, da fé em Cristo Jesus, somente mas não é possível, eu nunca vi isso. Não viu mesmo, você não leu a Bíblia. Se você tivesse lido, você teria visto, está lá. A igreja de Ismael é a substituta do homem para a igreja verdadeira. Ou seja, o que eu faço? Eu vou lá participar da igreja de Ismael quando eu não conheço a igreja verdadeira. Quando eu não conheço a igreja verdadeira, a igreja do Novo Testamento, a igreja da genealogia do povo de Deus, a igreja dos filhos de Cristo Jesus, dos filhos de Deus em Cristo Jesus, aí a sua saída é o quê? A sua saída é tentar cumprir um monte de ritos e cerimônias para tentar ser salvo. A igreja de Ismael é uma igreja que tem como maior chamariz as bênçãos. O pessoal não fala nem no plural, né? As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. E as pessoas nem sabem o significado da palavra bênção. Esses dias eu estava na academia cedo e conversando com uma outra pessoa, uma pessoa evangélica, e a pessoa estava falando sobre esse negócio de bênção, que Deus me deu uma bênção muito grande e tal, e contando um monte de vantagem. Eu falei assim, viu, sabe qual é o significado da palavra bênção? Não sei. Eu falei, você está falando que você recebeu uma bênção muito grande, então eu imagino que você sabe qual é o significado da palavra bênção. Não, bênção é coisa boa. Eu falei para ele, com certeza, bênção é coisa boa. A melhor coisa do mundo é receber uma bênção. Mas o que significa a palavra bênção? Ele tentou me enrolar lá. Eu falei, a palavra bênção significa literalmente limpar o nome. Aí já olhou assim. Não, mas eu não estava com o nome sujo não. Eu falei, estava sim. Ou você não foi abençoado. Não, mas eu não estava. Mas como você está falando isso? Eu falei, você estava com o nome sujo no céu. E bênção significa literalmente Deus limpar, mudar o seu nome aonde de fato importa, que é no céu. Mas não, o senhor tirou. Eu falei, tirei isso da Bíblia. Você quer fazer um estudo sobre a palavra bênção enquanto a gente está na esteira aqui? Eu vou passar uns 40 minutos aqui mesmo. Então o senhor... Eu falei, bom, se você lembrar de Jacó, lembra de Jacó, o que Jacó mais desejava na vida? Desejava ser abençoado. Eu falei, muito bem.
E você sabe o que aconteceu com ele quando ele foi abençoado por Deus? Não, não sei. Mas Deus mudou o nome dele. Você sabe o que significa Jacó? Enganador. No dia que ele lutou com o anjo no vale de Jaboque, o que ele pediu para Deus? Ele disse: não vou te deixar sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Então Deus foi e abençoou e fez o quê? Mudou o nome dele de Jacó para Israel, que significa príncipe. E se você procurar a palavra bênção, em toda a Bíblia está relacionado com isso. Mudança de nome. Eu falei, agora, se bênção é isso, deixa eu te falar uma coisa. Ganhar um carro é uma bênção também? Ah, é, pastor? Eu falei, é resultado de você ser uma pessoa abençoada. Eu falei, mas e ficar doente? Não, ficar doente não é bênção. Eu falei, lógico que é bênção. Tiago diz, tende por motivo de toda alegria passardes por várias tribulações. Por quê? Porque depois de você ser atribulado, provado e aprovado, você vai receber o quê? A coroa da vida. Essa coroa é para quem? Para quem recebeu toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas Deus tem que acrisolar. Deus tem que tirar a sujeira, tem que limpar. E às vezes ele faz isso, ou na maioria das vezes ele vai fazer isso, do mesmo jeito que um pai faz com o filho para moldar o caráter dele. E se você procurar bênção na Bíblia, você vai descobrir que bênção está relacionado inúmeras vezes mais, percentualmente mais. Vou jogar um número aí só para dar um efeito, mas não sei exatamente, mas é por aí. 80 ou 90% das vezes que você vai encontrar gente sendo abençoado na Bíblia é através de luta, provação. Se você pegar Hebreus capítulo 11, você vai encontrar lá a galeria dos heróis da fé. Veja lá o que aconteceu com eles. Nenhum deles teve vida fácil. Você pega os apóstolos, teve vida fácil? O que era a bênção na vida de um apóstolo? A bênção é ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado na mesma posição que o meu mestre. O que era a bênção para Paulo? Bênção para Paulo? Ser perseguido, estar entre inimigos, e por aí vai. Então as pessoas não sabem, as igrejas, elas estão sendo formatadas de acordo com o eu acho, com o achismo das pessoas do nosso tempo. E é por isso que quando você prega uma mensagem dizendo que a salvação é por meio de Cristo, e tão somente por meio de Cristo, todo mundo se assusta. Eu estava num velório esses dias, e um outro pastor de uma outra denominação ia dar a palavra também, e ele falou assim: olha, o senhor vai dar o seu entendimento primeiro, depois eu dou o meu. Eu falei, eu não entendi. Eu falei com ar de ironia mesmo, né? Você vai dar o seu entendimento? Eu falei, mas eu não entendi. O que é entendimento? Não, o senhor não vai ler a Bíblia e falar o que o senhor entende? Eu vou ler a Bíblia e vou explicar uma parte do texto bíblico. Então, o senhor faz isso, depois eu dou o meu entendimento. E eu já imaginei o que ia acontecer, né? Mas eu peguei, e como eu já imaginava o que ia acontecer, eu falei, eu vou falar bastante já. Eu peguei a Bíblia, abri e falei lá um tantão que eu queria falar. E depois o colega, obrigado pastor pelo entendimento que ele passou. Essa palavra, eu quase tive pesadelo com essa palavra, com o entendimento que ele passou. E agora eu vou dar o meu entendimento também. Uma Bíblia lá, eu falei, bom, pelo menos a Bíblia está na mão, vai abrir. E eu ia falar um entendimento das Escrituras, mas eu resolvi falar sobre o parâmetro de fé que a nossa irmã foi para nós, e daí começou a falar, e não citou um texto bíblico, não abriu a Bíblia, não falou nada bíblico. É isso, essa é a marca. É isso aí. E nós estamos num mundo onde as igrejas, elas são predominantemente assim. Você não usa a Bíblia, você usa outra coisa. E o resultado disso é que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão tentando abrir caminho para o céu na base do emocionalismo, na base da força, na base do moralismo, tentando abrir de tudo enquanto é jeito, menos olhando para as páginas da Bíblia e enxergando o que Paulo estava ensinando para a igreja da Galácia. Isso é uma promessa. E como promessa de Deus, Deus cumpriu essa promessa em Cristo Jesus. E Deus cumpriu essa promessa em mim quando Ele me fez crer em Cristo. E ponto final. Viva para agradar a Deus, porque no que tange a salvação é Cristo, não é você.
Esqueça isso. A igreja de Ismael, segundo a igreja da escravidão, a igreja segundo a carne, escarnece das coisas do Espírito. Quando você chega para essa igreja e fala assim, não, quem convence o homem do pecado e o juízo e o faz crer é o Espírito Santo. Não, pastor, o Espírito eu recebi depois que eu busquei a Deus. Tem a minha parte. Que parte, rapaz? A Bíblia diz muito claramente que nós todos estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. É você que toma iniciativa em direção a Deus. A igreja de Ismael, como aqueles judeus lá nos dias de Paulo, é a igreja que acha que ela é que vai atrás, ela que busca o Senhor e Deus atende. É a igreja que toca o chofar para chamar Deus. Ora, se Deus não incomodar a gente dentro das nossas casas para trazer para cá, ninguém mais traz. Durante muito tempo eu fiquei muito incomodado, até aqui mesmo, e cheguei a dar bronca na igreja várias vezes por causa da ausência, de gente faltar na igreja. Eu incentivo hoje a vir, venham, mas eu não dou mais bronca e espero não dar, espero que Deus me ajude a não dar, a me conter, para não dar. Porque pastor nenhum traz mesmo para a igreja. Presbítero não traz, diácono não traz, culto não traz, banda não traz. Pode trazer uma vez, mas trazer dominicalmente, trazer semanalmente, não traz. Porque ou o Espírito convence e tira do lugar comum, ou ninguém tira. E aí, hoje em dia, você vê gente fazendo de tudo, né? Pragmatismo puro, para trazer gente para dentro da igreja. Aí o cara faz, cada semana, faz um show diferente, uma estripulia diferente para encher. A questão é, se tirar o show e a estripulia, o povo vem? O culto, o melhor termômetro para a igreja é o culto que não tem nada diferente, porque daí você sabe quem que está ali porque está sendo movido pelo Espírito, ou quem está atrás do show. Quem anda atrás do show é a igreja de Ismael. A igreja que está atrás de Cristo, que segue a Cristo, é a igreja que não precisa de show. Nem de showman, né? Nem de pastor showman. É a igreja que está atrás de Cristo. É só Cristo. A igreja de Ismael é a igreja que se reúne dentro das 4 paredes de um prédio visível, mas ela não se reúne em nenhum outro lugar. E aqui eu estou falando de questões espirituais. A igreja que eu consigo ver, a igreja que eu consigo delimitar dentro de 4 paredes, é a igreja de Ismael. A igreja que não tem fronteiras, que não tem paredes, essa é a igreja de Cristo. E é dessa igreja que nós devemos almejar participar. Porque qualquer um pode participar, qualquer descendente da serpente pode entrar dentro dos limites dessas 4 paredes. Mas nenhum descendente da serpente entra na igreja invisível. Eu falo isso sempre na classe minha de catecúmenos. Eu falo assim, olha, eu não estou dentro do coração de vocês. Nós vamos fazer perguntas para vocês. Vocês podem dizer sim ou não. Vocês não vão querer passar vergonha de falar não. Esse sim pode ser um sim do coração, ou pode ser apenas uma acomodação da mente de vocês, que gostou de ficar nesse lugar, gostou da companhia dos outros, está aqui, mas não tem fé em Cristo. Então, antes que você diga o sim, é bom que você saiba exatamente o que está acontecendo com você. Porque fazer parte da igreja que se reúne nas 4 paredes, isso aí é fácil. Agora, fazer parte da outra igreja, a igreja invisível, só através de uma obra do Espírito Santo no coração da gente. E isso faz toda a diferença. Essa era a diferença entre a igreja a qual Paulo estava se dirigindo e a igreja que estava perseguindo a igreja a quem ele estava se dirigindo. Então nós devemos lembrar destas coisas. A boa notícia é que estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Temos um nascimento sobrenatural por meio de Cristo Jesus. E isso nos une à promessa que foi feita lá a Abraão, e que trouxe a verdadeira liberdade até nós em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a olhar para esta história,
fazer as devidas confrontações que nós precisamos fazer e chegar às conclusões que nós devemos chegar como igreja do Senhor. Essa postura de perseguição é um mau sinal. Então, se isso tem acontecido com você, mude de rota. Peça ao Senhor: Senhor, eu não quero nem me parecer um filho da serpente. Quanto mais pertencer a essa linhagem, me ajuda, Senhor, me ajuda. E nós devemos ter todo o cuidado para também não julgarmos uns aos outros, porque até os do mundo sabem que as aparências enganam. E às vezes a gente está julgando a espiritualidade das pessoas pela aparência delas. E nesse sentido, o João, ele sempre cita alguém, eu não estou lembrando quem que é, mas de vez em quando ele fala para mim assim: pastor, o céu vai ser uma caixinha de surpresa. Ele fala que alguém falava isso, eu não sei quem que é. O céu vai ser uma caixinha de surpresa. Eu falo: não é uma caixinha, não, é uma caixona. Tem muita gente que você não imagina que estará lá, porque você olhou para a pessoa e não enxergou as malditas obras que todo mundo fica procurando uns nos outros. Se a gente olhasse para a gente e ficasse procurando obra na gente, seria uma bênção. Mas a gente fica olhando o tempo inteiro procurando obra nos outros. E por não enxergar essas malditas obras na vida de alguns, a gente é quase que taxativo para dizer: fulano, esse não vai para o céu. E quando você chegar lá no céu, se você chegar, aí você vai ver essas pessoas lá e vai falar: mas cadê o outro irmão que tinha as malditas obras? Aí não está aqui. Aí não, sabe por que ele não está? Ele não está porque obra não leva ninguém para o céu. Quem leva é Cristo. Então a gente tem que ser mais consciente, tem que ser mais crente de verdade, conhecer mais a Bíblia e se fiar nas Escrituras e em Cristo Jesus. Isso é fé de verdade. Qualquer fé que te leve para uma outra postura como crente é um engodo, é ser descendente da serpente. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, porque esta mesma tentação que aconteceu no passado, ela continua acontecendo até hoje. A tentação, ó Deus, de nós perseguirmos, de nós julgarmos, de nós taxarmos, de nós rotularmos, mas a pior de todas, a tentação de tentarmos, ó Deus, alcançar algum favor do Senhor, e especialmente a salvação, por meio das nossas próprias obras. Ó Deus, nos livra dessa atitude. Nos ajude a confiar plenamente no Senhor. Ó Deus, livra a igreja do Senhor, que se reúne neste lugar, dessa, ó Deus, postura, dessa ação, ó Deus, que, segundo aquilo que nós estamos estudando na Tua Palavra, chega a ser maligna, de tentar, ó Deus, substituir a obra do Teu Filho por obras humanas, nossas, carnais, fruto, ó Deus, da carne, resultante em mera escravidão, como no passado foi e continua sendo até hoje. Que o Senhor mude isso, ó Deus. E se há algum coração relutando, ó Deus, nessas coisas, que o Senhor, ó Deus, possa transformar este coração verdadeiramente. Não importa, ó Deus, quantos anos tenhamos de igreja, se a nossa fé não estiver em o Teu único e unigênito Filho, Jesus Cristo, nós podemos passar dezenas de anos dentro da igreja, e podemos ser até elogiado pelos homens e reconhecido pelos homens, mas, ó Deus, assim como o Teu Filho respondeu para Cafarnaum, essa é a mesma resposta que essa pessoa, ou essas pessoas, ou nós, se nos comportarmos assim, ouviremos no último dia. O Teu Filho disse para Cafarnaum: pensas que subirás aos céus? Descerás ao inferno, eu te afirmo. Ó Deus, não permita que isso aconteça conosco, ó Deus. Que nós possamos confiar inteiramente no Teu Filho Jesus, para a salvação da nossa alma. Tira de nós, ó Deus, qualquer autossuficiência. Tira de nós, ó Deus, qualquer tentativa de nos justificarmos diante do Senhor, com ações, com histórico, com currículo, porque isso diante do Senhor não tem valor algum. E que nós, ó Deus, como igreja, sejamos marcados como uma comunidade que segue o Evangelho do Senhor Jesus e recebe as pessoas como Cristo recebeu, como Paulo recebeu, sem querer obrigá-las, ó Deus, a ritos
ou a cerimônias, ou a tradições que são meramente humanas, mas que nós possamos recebê-los, ó Deus, com as páginas do Evangelho abertas, no nosso coração e nos nossos lábios, para tratá-los como o Teu Filho tratou, para que, ó Deus, eles sejam recebidos aqui com amor e graça, como o Teu Filho nos recebeu. Que assim, ó Deus, nós sejamos uma igreja que serve ao Senhor de todo o coração e depende do Teu Filho inteiramente para a salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos estas coisas e a andarmos dessa maneira, em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.